Bem, agora que já passamos aí por essa montoeira, né, de exercícios aí que fizemos de equação do primeiro grau, exercício, resolução de situação, problema que cai em equação de primeiro grau, como vocês já viram, vamos entrar na parte da equação de segundo grau. Vamos mudar o grau da nossa equação. Então, agora, equação do segundo grau. E não começa a bufar aí, não, porque ainda tem coisa a dar com pau para você ver, né? Ainda tem PA, tem PG, tem um monte de coisa aí para ver, né? Relaxa. Inequação de segundo grau, relaxa, né? Assim como a equação do primeiro grau, os exercícios que acabam caindo em equação de segundo grau, a grande parte do exercício que mata o candidato não é resolver a equação de segundo grau. O que está matando o candidato, assim como nos de equação de primeiro grau, é a interpretação do texto do exercício, né? Daqui a 6 anos, Vânia terá o dobro da idade que tinha há 6 anos ao quadrado, ou coisa parecida. Uai, mas como é que eu monto esse negócio? 6 anos ao quadrado, a idade ao quadrado que ela tinha, vocês viram uma bagunça dentro da cabeça. Para quem treinou à vontade os exercícios de equação de primeiro grau, já está com a mente treinada para fazer os que caem em equação de segundo grau. Qual é a diferença entre um e o outro? A interpretação é a mesma, já está treinada. Se é que você treinou, né? O ideal é que você treine aqueles lá bastante antes de entrar aqui. O que vai mudar é a equação. A forma de resolver a de primeiro grau é de um jeito, a forma de resolver a de segundo grau é de outro. Legal? Então põe lá que a equação de segundo grau é toda a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Legal? O cara tá viciado, tá acostumado a ter esse zero. Oh, pelo amor de Deus, se eu colocar assim, ó, x ao quadrado mais 2x igual a menos 5, o cara fala, na equação de segundo grau não, meu, cadê o zero? Ora, pelo amor de Deus, né? Para ser uma equação, eu preciso ter uma igualdade. Tranquilo? E eu tenho aqui a igualdade, então já é equação. E o que é que caracteriza ser, então, a equação de segundo grau? Ter uma variável, uma incógnita, pelo menos uma, né? Elevada ao quadrado. Ah, mas essa outra não tá. Mas tem uma, pelo menos, elevada ao quadrado, já é equação do segundo grau, né? Depois o que faz com isso aqui, a gente vê daqui a pouco. Legal? Então, a equação do segundo grau é toda a equação dessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ó, esse A, esse B e esse C são apenas identificadores dos coeficientes dentro das fórmulas, que a gente já vai ver já como é que são essas fórmulas. Agora, para identificar dentro da equação quais são os valores que eu vou pegar para colocar lá no lugar de ABC dentro da fórmula, é por isso que eu chamo esses caras aqui da equação também de ABC. Só que não vicia daquele jeito carmelístico de menino, A é o primeirinho, B é o segundinho e C é o terceirinho. Que não é nada disso, hein? Percebam que dentro da fórmula, o A, B e C, as variáveis A, B e C dentro da fórmula, o examinador não consegue mudar, a não ser que ele faça uma lobotomia no teu cérebro, né? Uma lavagem cerebral, porque a fórmula vai estar dentro da tua cabeça. Agora, dentro da equação, aí sim ele pode mudar esse negócio todo. Colocar bx ao quadrado mais ax mais c, aí mudou tudo de lugar. Não pode cair nesse tipo de armadilha. Tem que lembrar o quê? Anota lá, que o A é o coeficiente do termo do segundo grau. Ou seja, A
que vai estar lá na fórmula, que nós já vamos ver daqui a pouco, é o cara que dá valor à variável que está elevada ao quadrado. Então, dentro da fórmula lá vai ter um A. Lá no lugar daquele A, para eu desenvolver a fórmula, no lugar daquele A, eu vou ter que colocar o valor que acompanha a variável do segundo grau. Tranquilo? Esse A só não pode ser zero. Então, ele pode ser negativo, pode ser positivo, só não pode ser zero. Porque se ele for zero, quantos x's ao quadrado existirão lá dentro da minha equação? Nenhum. Então, não é equação de segundo grau. Tranquilo? B da fórmula é quem estiver acompanhando quem? O termo do primeiro grau. Então, B é o coeficiente do termo do primeiro grau. Todo aquele valor que estiver acompanhando a variável elevada à primeira é para ser substituído na fórmula no lugar onde estiver o B. E C, que é o tal do termo independente ou coeficiente do termo zero grau, é o cara que vai substituir na fórmula o C. Legal? Então, se eu coloco aqui assim, ó, vou dar alguns exemplos. 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Lá dentro da fórmula, no lugar do A que vai ter lá, eu vou colocar que valor? 2. Lá na fórmula, no lugar do B que vai ter lá, eu vou colocar o quê? O 3. E lá na fórmula, no lugar do C que vai ter lá, eu vou colocar o 5. Legal? Agora, o cara pode chegar lá e fazer isso aqui, ó. 3x menos 2x ao quadrado igual a menos 5. Mudou alguma coisa? Ah, mudou tudo, hein, professor? Mudou coisa nenhuma. Só mudou você decorar aquela história lá de é o primeirinho, o segundinho, o terceirinho. Claro que não. O A que estiver lá na fórmula é quem acompanha a variável do segundo grau. Quem é que está acompanhando a variável do segundo grau aqui? É 2, mesmo 2 que estava lá. Então, na fórmula, A vai valer 2, né? Ah, não é a mesma coisa não, porque agora está valendo é menos 2. É a única coisa que muda. B lá da fórmula não vai ser agora o segundinho, né? B lá da fórmula é o cara que dá valor à variável do primeiro grau. Tá aqui ele, ó, mesmo 3. E C é o termo independente. Aí é menos 5, professor? Não, porque se eu passar esse cara para o lado de cá para igualar a zero, esse cara vai passar para lá positivo, ou seja, adicionando. Tranquilo? Legal? Para a resolução das equações de segundo grau, nós utilizamos fórmula. Famosa fórmula resolutiva de Bhaskara 2. Porque tinha 2 Bhaskara lá, o povo não sabe disso, também não, pouco importa a gente saber ou não se era um Bhaskara ou 2, né? E essa fórmula resolutiva de Bhaskara é uma fórmula que é utilizada para encontrar o quê? Se falar o resultado, esfaqueio. O valor da variável, né? Por isso que ela começa daquele jeitão, x é igual. Ó, é claro, se eu quero saber qual é o valor da minha variável, eu vou colocar lá que o x, segundo a fórmula de Bhaskara, vai ser igual a, como é que era mesmo? Menos b, mais ou menos a raiz de um tal delta sobre 2 vezes a. Então, essa é a primeira formuleta que você tem que decorar para chegar lá à resolução da equação de segundo grau, né? Que o x, que eu quero saber o valor, vai ser dado por menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ô, professor, mas o que vai adiantar eu querer encontrar esse x aqui, vamos fazer ele mais bonitinho aqui, ó, x maiorzinho, né? Se eu não sei o que é esse tal desse delta aqui, né? Ficou só professor Braço, mas já voltei. Ora, esse delta aqui, que é chamado de discriminante da equação,
vai ser dado por uma outra formuleta aqui, também mais conhecida do que moedinha de R$1, né? Moedinha ainda é conhecido, o que não está conhecido é a cédula, né? Dado por b ao quadrado menos 4ac. Então esse A, esse B, esse C, essas letras que estão aqui dentro das fórmulas, que são aquelas letras lá que eu coloquei representando o valor de cada uma delas, enquanto estiverem lá dentro da nossa equação. Legal? 2x ao quadrado mais, 2x ao quadrado mais 3x mais 5, que foi o exemplo que eu dei lá, seria o quê? No lugar do b ali, menos b, tem que dar atenção a isso. Menos da fórmula com mais da equação vai dar menos. Então ali eu colocaria um 3, o menos continua lá, né? Mais ou menos a raiz do delta. Eu vou ter que calcular o delta para colocar o valor ali dentro. Sobre 2 vezes A, quanto é que está valendo A? O A é o cara que acompanha a variável do segundo grau, que está valendo aqui 2. 2 vezes 2. Delta é B ao quadrado. Quem é o B? Não é 3? 3 ao quadrado que dá 9. Menos 4 que multiplica 2, que é o A, que multiplica C, que é o 5. Então, o A, B e C dentro da equação ali, nada mais é do que uma marcação de lugares de onde eu vou pegar para substituir dentro da fórmula e poder chegar ao resultado de x, né? Esse mais ou menos aqui, está me indicando que eu posso ter posso mesmo, porque tem um caso aí que a gente nem calcula, né? Uma raiz, um resultado para x dentro dessa equação que vá pela adição e um outro pela subtração. Vamos ver, porque isso depende do tal do discriminante dessa equação que é dado pelo delta. Calculei esse delta aqui, o resultado vai ser um valor, não vai ser não? Esse valor pode ser maior que zero? Ou seja, esse valor pode ser positivo? Ora, é claro que o valor pode ser positivo. Então, estamos aqui no nosso primeiro caso de delta, delta maior que zero. Então, ele pode ser positivo. E o que vai acontecer se esse delta for maior que zero? Vamos pensar. Esse valor que deu aqui, que é maior que zero, eu tenho que colocar ele aqui dentro da raiz. Raiz de número positivo vai dar um número positivo. Aí imagina, valor, seja lá o que for, valor mais resultado positivo. Ou valor, acompanha o dedo, valor menos resultado, o mesmo, resultado positivo. Vai dar resultados iguais ou resultados diferentes? Claro que diferente. Imagina que aqui é um 10 e o resultado aqui é 4. 10 menos 4 ou 10 mais 4 dá resultados diferentes. Então, quando o delta for maior do que zero, a equação vai apresentar para a equação duas raízes, resultados, né? Duas raízes reais, ou seja, está dentro do conjunto dos reais, que são diferentes. Ou seja, sempre que o delta for maior que zero, existe dentro da reta dos reais dois valores diferentes, claro, dois valores que substituídos no lugar da variável vão dar valor nulo, se acompanhar o dedo não se perde, vão dar o valor nulo ao trinômio. Legal? Professor, clareou. Eu estava lendo aqui no livro, dá valor nulo ao trinômio, mas não tinha um dedo para eu seguir. Agora tem, então vê se arranca essa cabeça do caderno aí e olha pro diabo da lousa, que aí não se perde, Na fórmula eu acho o valor de x para substituir aqui a fim de tornar o trinômio. 1, 2, 3. 3.
igual a zero, a fim de tornar o trinômio nulo. Se o delta for maior que zero, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, o resultado for um valor maior que zero, um resultado positivo, vão existir dois valores dentro da reta dos reais que serve a esse propósito, substituir o x a fim de tornar o trinômio nulo. Agora, fiz esse cálculo aqui, ó. O resultado pode ser zero? Pode, claro que pode. Esse resultado aqui pode ser zero. Então, temos aí o nosso segundo caso do discriminante da equação. Delta igual a zero. Aí vamos pensar. Tem que pensar? Tem. Pego esse resultado aqui, que é zero, e já que ele é o resultado do delta, onde é que eu tenho que colocar ele? Aqui dentro da raiz. Vou falar rápido, né? Coloco aqui dentro da raiz. Raiz de zero dá e o povo fala 1. Eu não sei por que o povo tem essa mania de falar que raiz de zero é 1, né? Todo número elevado a zero dá 1. O povo sempre fica, qual é seu nome? 1. Onde você mora? É 1. Qual é a cidade? 1. Viciou no diabo do 1, não é possível, né? E olha, não é tudo que é elevado a zero que dá 1, não, hein? É tudo elevado a zero, exceto o próprio zero, né? Agora, a raiz de zero é zero. Pelo amor de Deus, não vai colocar que raiz de zero é 1. Então, se raiz de zero é zero, vamos pensar, tem um número aqui mais zero. O mesmo número menos zero. Imagina que aqui é 10. 10 mais zero, aí o cara fala zero. Não, o zero não. 10 mais zero é 10, né? E 10 menos zero, 10 também. Opa, então isso quer dizer que o zero ali não vai influenciar no resultado da coisa. Então, se o delta for igual a zero, a equação diz-se que ela apresenta assim mesmo duas raízes, tá? X' e x2', lembra? Duas raízes reais, só que agora essas raízes são iguais. Então, duas raízes reais diferentes são dois valores, são valores distintos. Duas raízes reais iguais são um mesmo valor. Ou seja, em toda a reta dos reais, só existe um valor que, substituído no lugar do x, vai dar valor verdade àquela equação. Ou seja, vai tornar aquele trinômio nulo. Legal? Essa parte e essa parte, importantíssimo você tá entendendo aí a bola, nem tanto por causa de equação de segundo grau, mas mais para entender depois inequação de segundo grau. Mas eu já vou revisar isso aqui. Agora, fiz o cálculo do delta aqui, ó. Pode dar menor que zero? Aí o cara fala, não, não pode. Claro que pode. O delta pode dar menor que zero, tanto pode que dá, ué. Pode ter aqui algum valor que me dê um delta negativo. Então, é o nosso terceiro... Ué, professor, mas por que essa dúvida? Tem alguém que tem a dúvida que dá? Você já vai ver já o porquê da dúvida. Terceiro caso do discriminante, delta menor que zero. Aí você imagina, você pega o valor que é menor que zero, que é o valor do delta, e vai colocar ele aonde dentro da fórmula? Aqui dentro da raiz. E aí, raiz de índice par de número negativo, né? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, assim vai, não apresenta resultado nos reais, apenas nos imaginários, né? Opa, como é que é isso? Número imaginário? Mas não cai na prova de vocês. Infelizmente, está sumindo as provas que cobram números complexos, porque aquela matéria é apaixonante e outra só acerta quem sabe. Não tem jeito. É uma matéria tão logoió, aquele negócio de números complexos com número imaginário, que só acerta as operações quem sabe a coisa, quem estudou. Privilegia assim quem estudou. Por isso que era legal quando caía, né? Mas aí você não se preocupa com a ideia do número complexo, mas aqui tem que se preocupar. Tem que se preocupar porque o delta pode dar menor que zero. E se der menor que zero, o menor que zero vai vir aqui, ó, e aí não vai ter resultado nos reais.
Apesar que o que eu falei agora, a matemática se arrepia, porque ela diz, matemática tem resultado para tudo. Ou seja, não apresenta solução nos reais, ou ainda apresenta solução vazia nos reais. Então, ó, com delta menor que zero, a equação não apresenta raiz. Raiz o quê, hein? Real, né? A equação não apresenta raiz real. Isso é importantíssimo de lembrar, principalmente para quando nós vermos lá a parte de inequações. Ó, aqui dentro, só para dar uma palhinha disso, né? Aqui dentro, se eu colocar, se aqui der 16, aqui dentro vai um 16, não vai? Então, qual é o resultado de raiz de 16? Quanto vale raiz de 16? Aí o cara na bucha, 4. Mas não é 4 não, pô. É mais ou menos 4. Aí o cara fala, por quê, professor? É 3,9? Mais ou menos? Não, não é mais ou menos de aproximado, né? Pode ser mais 4, assim como pode ser menos 4. Por quê, hein? Ué, 4 vezes 4 é 16. E menos 4 vezes menos 4 é 16 também. Ou seja, 4 ao quadrado dá 16, operação inversa da radiciação quadrada, ou menos 4 ao quadrado, que também é 16. Legal? Agora, se aqui der menos 16, aí eu vou colocar lá dentro. Raiz de menos 16, nem vem dizer menos 4, porque a gente acabou de ver que menos 4 vezes menos 4 é 16, não menos 16. Por isso é que não há raiz de índice par para número negativo. Só dentro dos imaginários que vai ter lá, como nós vimos na nossa primeira aula, ou segunda, né? Que é o conjunto dos imaginários, a partícula I vai dar 4i, né? Mas isso aí, para nós agora aqui, não importa, não interessa. Tranquilão? Agora, importantíssimo de entender é isso aqui, ó. Para inequação, já uma palhinha da inequação. Eu tenho lá uma reta dos reais, e daqui dessa reta dos reais, que tem uma montoeira infinita de números, eu tenho que pegar daqui um valor para substituir lá no lugar do meu x, a fim de que essa equação se torne uma equação verdade, seja um trinômio igual a zero. Qual número desse aqui que eu pego para colocar lá? Se o delta for maior que zero, eu vou poder pegar nessa reta, nesse saco de valores, dois valores. Pego um, coloco aqui e aqui, faço a conta, vai dar zero. Pego o outro, coloco aqui e aqui, faço a conta e vai dar zero. Legal. Para o caso do delta maior que zero, eu tenho dois possíveis valores na reta dos reais que, ó, presta atenção, atendem à equação. Por isso, todos os outros vão atender à inequação. Mas isso a gente vê em detalhes mais para frente. Se eu pegar um número daqui, ó, esse aqui atende à equação, esse aqui atende à equação. Se eu pegar um número daqui, atende a equação? Não, professor. Quem atende a da equação são só esses dois. Ah, mas eu quero pegar um daqui. Também não atende, professor. O que atende é um desses dois. Ah, mas eu quero pegar um número daqui. Também não atende. Quem atende é esses dois. Se aqui for um 2 e aqui for um 5, só o 2 lá ou o 5 lá é que vai tornar o trinômio nulo. Ah, e esses outros? Esses outros vão atender à inequação, porque aí não é mais igualdade, não é mais tornar nulo, e sim diferente de nulo. Legal? Agora, se o delta for igual a zero, eu tenho a mesma reta dos reais, né? Só que aí eu vou ter apenas um ponto. Só um valor que eu vou chamar de x igual a x, não é x' igual a x duas linhas, x', x duas linhas. Eu não gosto muito de denominar a coisa, x', duas linhas, porque aí o cara acha o x' positivo, o x duas linhas negativo, aí inverte, duas linhas lá é uma linha aqui, né? Então eu não gosto muito disso, mas carmelisticamente dizendo, vamos colocar assim, né?
Só vamos ter um ponto se o delta for igual a zero. Só vamos ter um ponto em toda a reta infinita dos reais. Para eu pegar esse ponto, vir aqui, colocar aqui no lugar do x e no lugar do outro x, a fim de que isso seja igual a zero. Só um único ponto em toda a reta dos reais. Isso quer dizer que todos os outros pontos que eu pegue não atendem à equação, vão atender à inequação. Ó, professor, que diabo é isso de atende? A equação fica chamando? Não, não é nada disso, né? Atende à equação, ou seja, serve para tornar o trinômio igual a zero. Não atende à equação, não serve para tornar o trinômio igual a zero. Legal? E no caso do delta ser menor que zero, eu tenho também a minha reta dos reais. E aí, quantos pontos eu vou ter aqui nessa reta, a fim de que eu pegue, coloque lá e aquilo se torne igual a zero? Nenhum. Porque no caso do delta ser menor que zero, ó, a equação não apresenta a raiz real. Isso quer dizer o quê? Olha que atalhão para nossa gambiarra da inequação depois, ó. A reta inteira vai atender à equação? Não, a reta inteira vai atender à inequação. Legal? Joia? Ah, eu não entendi muito bem o negócio da inequação. Claro, não expliquei, não entramos na matéria ainda, né? O que eu quero que vocês entendam, lembrem, decorem, dê um jeito, reza, toca um bumbo, sei lá eu, né? Pede pro pai Ale, né? Alessandro Ferraz para ajudar, eu sei lá. Mas o que eu quero que vocês lembrem é dessas três retas. Essa, para nós estudarmos depois o outro. Essa reta é a reta delta maior que zero, esta reta é a delta igual a zero e esta reta é a delta menor que zero. Lembrar que e entender que delta maior que zero, eu posso pegar dois números que atendem à equação. Delta igual a zero, eu só posso pegar um número que atende à equação. Delta menor que zero, eu não posso pegar número algum que atenda à equação. Legal? Sabendo isso de equação de segundo grau, vai ficar extremamente simples da gente entrar em inequação de segundo grau. Algo que sempre aparece aí no decorrer da resolução dos exercícios, principalmente quando vão cair em equação, não é só, tá? Mas principalmente quando vão cair em equação de segundo grau, são os produtos notáveis. Ah, isso era tão chato. É nada. Produtos notáveis. Três tipos, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença e a soma pela diferença. Produto, né? Facílimo, né? Isso daqui a Carmela falou tanto nisso daqui lá no fundamental que a gente já acabou até decorando, né? Quadrado da soma. Como é que é mesmo? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Moleza. Olha lá. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Sempre. Quadrado do primeiro, primeiro é esse, né? Quadrado do primeiro. Mais duas vezes. Ah, porque esse 2 aí é sempre o 2? É sempre o 2, não põe 3, nem 1, nem 4. É sempre 2, nem 2,5. É sempre 2. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. X vezes Y. Mais o quadrado do segundo. Y ao quadrado. Embaixo, absolutamente igual. Ou melhor, né? Absolutamente não pode ser, porque senão não precisaria de 2. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só muda aqui, ó. Se aqui é adição, lá é adição. Se aqui é subtração, ali é subtração.
que o pessoal acaba confundindo, né? Molecadinha lá no fundamental e a segunda operação como era mesmo? Também muda? Não muda? Não muda, não. Só muda a primeira aqui, né? Este produto notável da soma aqui é soma, da diferença ali é a diferença. Legal? É a única coisa que muda. E aqui embaixo é o famoso chuveirinho e bidezinho, né? Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, chuveirinho. Segundo pelo primeiro e segundo pelo segundo, bidezinho. Bom, deixa pra lá. X vezes x, ó, primeiro pelo primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Depois, x vezes menos y, primeiro pelo segundo, ó, menos xy. Depois, segundo pelo primeiro, ó, y vezes x, mais xy. Segundo pelo segundo, né, y vezes menos y ao quadrado. Legal? Tranquilo? Então, os produtos notáveis geralmente acabam aparecendo aí dentro de resolução de exercício. Tranquilo? Para a resolução dos exercícios de equação de segundo grau, isso aqui basta. E, muito importante, os vários exercícios que nós vamos fazer também de equação de segundo grau. Assim como nós fizemos vários já aí de equação de primeiro grau, para saber como é que o comportamento do texto em português se transforma lá, né, age lá dentro da resolução em aritmetiquez, nós vamos fazer também com equação de segundo grau, porque também pertence a essa parte de resolução de situação-problema. Só que lá cai em equação de primeiro grau e aqui vai cair em equação de segundo grau. Os de lá mais difíceis que os daqui. Porque quanto mais simples é a equação, mais fácil ela é, mais flexível. Então, mais fácil de elaborar um texto de interpretação, mais difícil de entender do que a do outro. Legal? E ainda assim, dentro dos exercícios de equação de segundo grau, nós vamos aproveitar para ver como escapar, na grande maioria das vezes, de ter que entrar em equação. Legal? Então, estudem, a partir do próximo módulo, já exercício de equação de segundo grau, e depois a gente continua com inequação, PA, PG, assim vai. Legal? Até o próximo e estudem!